Fica mais longe, né? Bom dia! Todo mundo ouvindo aí? Todo mundo atento? Então, nós vamos já iniciar, né, o nosso momento de formação. Então, nós vamos começar o nosso momento de formação e é o primeiro de muitos, né? A gente espera que de agora para frente, a gente vai conseguir fazer isso várias vezes, porque facilita para todo mundo. A nossa equipe é pequena e a equipe do currículo, ela está preparada hoje para falar com vocês sobre a BNCC. Muitas escolas solicitaram e nós não conseguíamos fazer com todas as escolas. E por isso nós tivemos a iniciativa de fazer essa web hoje com vocês. Ok? Bom dia, bom trabalho. Estamos felizes com a participação de vocês, os professores, as escolas. E essa será a primeira de muitas. Ok? Um bom sábado, um bom dia para vocês. Cheque. Bom dia para todos aí, que prazer estar aqui com vocês. Vou fazer algumas instruções para a gente iniciar o web e gostaria que vocês prestassem atenção. Como nós estamos em mais pessoas, então ruídos ou falas ao mesmo tempo pode dar interferência nos áudios. Então eu peço que vocês deixem o microfone desligado, desabilitado. Quando tiver necessidade de interagir com a gente, pode usar o chat, faz lá ou pede a palavra, que a gente para de falar aqui, desabilita o microfone e coloca vocês para falarem, tá? Então, é um prazer estar aqui com vocês. Está todo mundo muito ansioso. Essa é a primeira tentativa da gente, né? Os possíveis erros a gente vai estar corrigindo ao longo aí de várias que vão acontecer, várias webs, principalmente aquelas que vocês tiverem necessidade de pedir. Então a gente espera que vocês acompanhem mesmo, faça aí as análises, peça o que está precisando para a escola, para a gente poder atender vocês com mais zelo. Acho que das instruções são essas. Então o que a gente vai tomar cuidado agora é com o microfone, ok? Tá todo mundo escutando bem? Eu gostaria que vocês enviassem pelo chat só um ok. Ok, estamos escutando, para eu saber que todos estão escutando. Maria dos Reis, Vila União, Setor Sul, Castro Alves, Sagrado Coração, Tiradentes, Raquel de Queiroz, Vale do Sol. Essas escolas já me deram ok. Novo Horizonte, Liberdade, Imaculada Conceição, Claudineia, eu não sei de qual escola, o São José ok, o IPES ok, Lagoa do Tocantins, Salmão do Amaral ok, Darcy Chaves ok. Nossa, que legal. Então o áudio está indo tranquilo para vocês, correto? Mais alguma escola chegou aí? Nós temos 18 ao todo na reunião agora. Ok. Bom, então, estamos combinados. Vocês vão ter direito à palavra, sim. Às vezes vocês não querem fazer a pergunta por escrito, mas se quiser fazer a pergunta por escrito também, pode utilizar o chat. Nós temos uma equipe aqui, ó, do lado toda para pegar as informações e os questionamentos de vocês. E vai ter alguns momentos que eu vou chamar vocês para participar comigo, ok? Posso começar? Se vocês me deram ok, eu vou começar já falando do nosso assunto, que está bem lá atrás, ó, BNCC. A gente fez uma pauta para vocês, tentou resumir isso, tá? Então nós vamos falar um pouquinho do contexto histórico da BNCC, dos marcos legais. Depois eu vou tentar fazer uma introdução na progressão da habilidade, até utilizando o memorando 30 e 31. Vocês receberam o memorando 30 e 31 aí? Foi um pedido da gente, tá? Polícia Militar agora, o Sagrado Coração. Bom, vou começar, eu vou abrir os slides, então eu acho que nesse momento vocês vão ver os slides passando. A hora que eu colocar os slides, eu quero que vocês me mandem o ok, que estão visualizando os slides, ok? Vou lá, vamos lá. Todo mundo está visualizando o slide aí, pessoal? Me autoriza bem, Sibeli. Espera aí. Me autorizou. Já? Ok?
Estão respondendo, Yane? Tá. Então, vamos lá. Só ele é a cena que não conseguiu até agora. Tá, vamos. Tá visualizando os slides? Não? Peraí, deixa eu ver aqui. Pra mim aqui só tá aparecendo o slide, Lucas. Espera aí. Tá ok. Talvez algum comando que eu fiz. Os slides não estão aparecendo. Ele vai colocar aqui. Escola Samão Amaral está apresentando. O que esse povo tá fazendo? A Marisa disse que o áudio já tá ótimo. Que legal. Qual que é o primeiro? Web. Ele vai ficar assim pra mim? Pra mim é, né? Só tô aguardando os técnicos darem as instruções aí quando eu posso começar. Tá lindo, gente. E as escolas, desculpa, na hora. Porque o meu apagou aqui. Nesse momento a gente vai precisar, mas eu vou abrir a palavra pra eles, sim. Então vai ter momento deles falarem. Desligou meu fone. Aqui. Só um minutinho, tá? A gente tá arrumando aqui e já começa a transmitir pra vocês. Não tá? A Surete que tá ouvindo perfeitamente. Criança Esperança. Permitir. Que legal, Criança Esperança entrou. Gostei. Não teria que ser uma janela assim? Pra eu conseguir ver. Eles estão danadinhos. Vê se aparece alguma Vocês coisa. podem mandar no chat aí, tão lindo que eles vão visualizar que vocês estão acompanhando. Você vai sentar aqui. Apareceu aí, mano? Tem maior equipe de apoio aqui. Aí você vai copiando. Ó, São José. Você vai copiando aqui, ó. E vai salvar. São José. Então a gente vai botar aqui. Por que não tá abrindo? Ah, a apresentação tá aqui. É sobre esse slide. Aí é porque é legal ficar assim mesmo, que eu consigo pelo menos visualizar a reação. Isso. Apareceu um novo janela. Você copia tudo assim, tá? Tá, vamos assim. Você pode sentar. Você entendeu, né? Entendi. Apareceu? Legal. Tá aí a internet lá no Castrópolis, mas voltou. Mas vocês Podem podem. combinar com a professora Adriana para ela dar as boas-vindas para eles. Porque é fácil, então já O tiveram. Frederico continua com problema. No áudio? Mas desde ontem. E o Clay foi lá e testou tudo e deu certo. Eu vou ter mandado ele pra mim. As artistas estão É. Ai, que Tá aparecendo lá. Ok. Mas engraçado, porque eu vou sentir. Gente, o Daniel na mansinha tá acessando. Pessoal, eu vou passar do primeiro slide para o segundo. Eu quero que vocês me informem se vocês estão conseguindo visualizar os slides, tá? Então eu abri aí o primeiro slide. Tá todo mundo visualizando? Eu só preciso que O você... pessoal entrar no DE apresentação, DE pausa da apresentação. Dá um clique no dedo. Zé. Vocês precisam clicar no DE Palmas Apresentação, que vai abrir a tela do slide para vocês. Eu não consigo visualizar se eles estão respondendo aqui, Sim, viu, tá, Lucas? o pessoal tá dando ok aqui. Tá? Então vocês têm que me orientar para eu saber se eles estão acompanhando ou não. Tá, eu vou mudar de slide agora para vocês verem se é possível vocês visualizarem aí. Estão vendo o slide aí da Alice e do gatinho? Certo. Sim? Estão dando ok, né?
Eu queria convidar um professor do Colégio Militar, de CPM 2, para fazer uma palhinha comigo. Eu vou dar o direito de áudio para ele e gostaria que ele lesse para mim. Só para vocês perceberem que é possível essa interação aqui. Então, eu abri o slide falando, ó, educação de qualidade para todos. Eu e a Diretoria Regional de Palmas, a gente acredita, né, e trabalha por essa proposta. É isso que nos leva a estar fazendo essa web com vocês. Mas gostaria de agora o professor do militar lesse o texto para mim. Posso contar com o CPM 2? Não mudou, não. Responder aí. Ele tem uma nova dela, né? Essa função dá certo. Sim, eles têm um microfone e você pode abrir seu microfone e falar aí, ok? Ele desligou porque tá. Desligou. Aqui dentro não pode ligar a luz, aqui não pode ligar som. Abrir o microfone. Ah, tá. Se abrir, dá retorno ali. Certo. Mas é porque, Lucas, eu não consigo ver a interação. Será que tem jeito de deixar pra mim aqui a interação? Porque eu só tô visualizando os slides, que aí pelo menos eu consigo interagir. Eu consigo ver. Tá vendo? Eu consigo só... Ele vai ficar assim pra mim? Não tem jeito de ficar igual fica pra vocês? Vamos ver. Se tiver. Muita calma nessa hora. Vai. A gente só tá ajeitando. É porque se eu conseguisse visualizar, que nem vocês visualizam aqui. Ei, tá, ela tá... Lá no da apresentação tá aparecendo ainda, mano? O slide? Estou falando no microfone da André. Ele disse. Isso. Não estão me Entendeu ouvindo, o que eu falei, não. moço? Eles me ouvem? Não. No da apresentação não tá saindo? Então eu vou chamar outra escola, pode ser? Talvez o microfone do militar não esteja funcionando. A gente pode passar para outra escola, tudo bem? É só para vocês perceberem. Às vezes a escola precisa configurar esse microfone para que ele funcione. Eu quero só que vocês percebam que é possível a gente interagir por aqui. Eles não tá vendo porque essa tela não tá Oi, compartilhada lá. o microfone estava desligado, acabei de ligar. Ah, legal, legal. Confirmado, estamos funcionando. Então, eu vou voltar ao slide e vou pedir para que você leia a tirinha que tem lá da Alice e do gatinho. Tudo bem? Sim. Acho que sim. Legal. Estão ouvindo, estamos ouvindo tudo. Pode, Lucas, aqui? E aí eu só clico aqui. E... Coloca lá assim. Aonde? Ah, tá, ok. Eles tão- Bom, então vamos lá. Então a gente está aqui no primeiro slide, fomos para o segundo, né? Eu já fiz o enunciado falando que a gente trabalha pela educação de qualidade para todos, isso é toda regional, tá ok? E eu gostaria que o professor do militar, eu quero um professor, tá bom? Que ele possa fazer a leitura da tirinha aí pra gente. Vamos lá? Pode começar. Acabou de sair, não tem slide nenhum, tá aparecendo só seu rosto. Só o meu rosto. Vamos lá, nós estamos tentando corrigir isso. Coloca a apresentação. Coloca apresentação. Tem do seu lado, no lado seu, assim, bem do lado do computador, aparece vários quadradinhos com imagens. E tem uma que tá lá, André apresentação. Procurando aqui. Conseguiu visualizar? Você vai precisar habilitar André apresentação. E essa orientação que eu estou fazendo para o militar é para todas, tá? Para que vocês possam visualizar o slide, vocês precisam habilitar André apresentação. Porque nós estamos numa ferramenta de reunião. Então, quando as pessoas precisam interagir, elas precisam, né, tá aí no visual. Então, abram aí, André apresentação. Aqui para nós tem vários computadores abertos, todo mundo está testando também. A partir do momento que vocês liberarem isso, vocês vão visualizar o slide. Eu A peço única que coisa que está aparecendo aqui na tela é a apresentação Escola Estadual José Frederico Pedreira. Não, é porque Não, tá certo. É na lateral. É na lateral. Lado direito, só que Apresentação. Ah, tá. Apresentação Tem de que aqui palmas. algumas coisas. Isso. Pronto, sem Castro está apresentando. Não, você vai precisar ir para André Palmas apresentação. Eu não acho também aqui não. Abaixo do cansaço. Vamos lá, muita calma. A gente tem tempo e hoje é teste, é para a gente aprender a realmente mexer e utilizar. E os outros também podem ir nessa opção, né? Todos eles devem fazer esse mesmo procedimento para que os slides apareçam.
Aqui tem vários computadores abertos com o mesmo link de vocês, né, no Hangout, e tá aparecendo o slide. Então, no seu canto direito, né, você tem várias imagens, né, vários vídeos e também a sala de bate-papo, o chat. É nesse lado aí que vocês vão controlar quem vai aparecer para vocês ou não. Conseguiu, militar? Não, aqui só aparece a sala de bate-papo, o vídeo. Isso, é nesse vídeo. Procura, tenta descer a barra de rolagem e procurar onde tem aí, DRE apresentação. Tá abaixo do Criança Esperança. Tem Criança Esperança e depois tem DRE Palmas. É porque a gente é a ordem de entrada da gente na web. Então, se vocês localizarem Criança Esperança, vocês vão localizar DRE Palmas apresentação. O meu tá no meu. Meio tá funcionando. Não tá tirando uma foto bem que mandaram o diretor. Certo. Tira aí. Cleisene tá tirando foto e mandando para vocês verem que funciona. Não está aparecendo o nosso link, não está aparecendo. Vamos lá, hoje a gente tá aqui para isso mesmo, mas vai dar tempo de falar da BNCC, pode ter certeza. Furar lá, ó. Ela parece um pininho, um alfinete. Você precisa clicar no alfinete aí, no seu lado direito. São várias telas com imagens. Cliquei em DRE Palmas, cliquei no alfinete Ah, e não está aparecendo apresentação nenhuma. ainda não. É DRE Palmas apresentação? Vai aparecer. Vai aparecer Porque um a pouquinho tela de tempo. compartilhada dela, mano. Uma tela, outra é outra. É o que eu falei, é só colocar no pininho que vai. O pininho, gente, vamos lá? Parece um Tá no carregadorzinho. pininho. Passa pra frente bem o slide, só pra ver. Vamos lá, ó, passei. Aqui tá rodando normalmente. Voltei. E as Tá, eu vou sair e entrar de novo. Ok. É só uma... É só um alfinetezinho, mas eu quero saber as outras escolas. Tem escola que já está conseguindo visualizar o movimento dos slides? Acompanha para mim, Douglas, que senão eu não sei as respostas. Olha lá, primeiro slide, segundo slide. Elas estão respondendo, Douglas? Senta a palavra que ainda não. Atuação de Jesus, não. Setor só ok. Cê- Vila União, ok. Legal, estão conseguindo visualizar então o movimento dos slides, né? Talvez também Verdade, não. Militar, ok. Agora CPM, ok. também Apresentar, entendeu? Deixa eu passar pra habilitar a liberdade. as escolas estão dando ok aqui, acho que tem algumas que ainda não está visualizando, Não pode ver a opção, tá? Apresentar agora. ok? Será que já dá pra gente iniciar com a participação do professor, do militar? Eu deixei no slide que eu queria. Setor só ok, bando só ok. Eu sou chorosa aqui. A Suré, bora pra frente, que tá todo mundo acessando. Muita paciência. Ensinar e aprender tem que ter muita paciência. Nós vamos estar, ó, top de linha daqui uns dias. Ok? Podemos começar. Então agora eu quero o professor do militar. Já está visualizando? Microfone, talvez ele ainda não voltou a entrar. Posso chamar outra escola? Liberdade, CPM militar, ok. Ok. Quem é a escola que agora está com o slide aberto e queria ter a palavra aí? Respondeu, Douglas? O CPM militar tá ok. Tá ok? Então o CPM pode ser professor do militar. Por favor, leia a tirinha pra gente. Queremos escutar sua voz. Sem Castro Alves, pode ler. Pode ler. Aham. Então vamos sem Castro Alves, então. Vamos lá. Já liberou? Já. Eu quero que depois vocês me respondam se vocês estão escutando o que ele tá lendo. Eu não estou escutando ele daqui. Cadê o Lucas? Bom dia, Bom dia. Qual a escola? de Castro Alves. Isso. Você pode ler a tirinha pra nós? Sim.
Educação de qualidade para todos, eu acredito e eu trabalho por essa proposta. Alice, qual direção devo seguir para sair daqui? Gato. Isso depende bastante de para onde você quer ir. Alice, não importa muito. Gato, então qualquer direção serve. Ok, todo mundo está escutando, pessoal? Obrigado, Sem. Aí eu peço... Escutar no microfone, não. Nós aqui no slide colégio não. militar só não conseguimos ouvir, não conseguimos ver a tirinha. A até tirinha, o slide, né? Então, É. as escolas estão conseguindo visualizar. Eu não Oi. sei porque para vocês não está aparecendo. Oi, pode falar. João Paulo II não está vendo os slides. Legal. Voz está ok. Mas a voz está ok, né? Isso. Então, aqui pra gente, eu vou repetir a informação, tá bom? Vocês estão me vendo? O pessoal que tá Perfeitamente. Sim, todos Os estamos que vendo. que não estão vendo o slide. Tá Tem vendo? esperança. Quem não está vendo o slide, pelo menos está vendo a minha imagem. Ok. Sim. Espera só um minutinho que nós vamos dar um jeito aqui. Muita calma, mas vai dar certo. Sibeli, sem tocar alto, não tá visualizando nada. Nadinha, espera aí que nós estamos tentando Nadinha. resolver. Mas a voz tá boa. Ok. Mas o áudio tá perfeito. Se você não vê nada, pelo menos você vai poder conversar muito comigo. Vai ser onde fica abriu. Ah, eu vi. Vou olhar no privado deles. Vai explicar por quê. Então vai lá. Vou deixar o técnico aqui. Pessoal, para quem não está visualizando aqui, ó, na lateral direita da tela de vocês, tem várias pessoas, né, que já estão na sala. Aí aqui embaixo tem assim, ó, tem assim mais pessoas. É só você pegar, clicar, ó, em mais pessoas aqui na lateral direita da tela de vocês, porque não dá para aparecer todas as escolas, entendeu, na lista. Não aparece todas as escolas. É só você chegar aqui, ó, em mais pessoas, que tá na lateral aqui embaixo, ó. Vocês vão clicar nela e vai ter uma barrazinha de rolagem lateral também. Você vai caçar a apresentação Palmas nessa barra de rolagem lateral, que aí tem várias escolas, várias pessoas, né? Aqui, ó, lateral. Aí é só você pegar e clicar no DRE Apresentação Palmas. Só clicar nele, vai aparecer a opção de um alfinetezinho lateral, tipo um alfinete mesmo. É só você clicar no alfinete que ele já vai mostrar para você os slides que a gente está tentando apresentar aqui. Faz esse teste aí, por favor. Conseguimos achar o alfinete, conseguimos achar a apresentação Palmas, mas... Não, mas agora... agora não, agora tá mostrando eu, entendeu? Exato. Sim. Agora tá mostrando a gente aqui. Eu vou colocar o slide, vamos ver se vai funcionar agora, tá? Apareceu. Aí, Apareceu o slide? Apareceu. todos Beleza. agora. Quem mais? Tem mais alguém com dúvida? Que não está aparecendo o slide? No bate-papo aí tem alguém falando? Ah, não. Só ok, explicação áudios, ok, URBs. Tudo ok, CPSU. Imaculado ok. Todo mundo ok agora. Slide ok. Liberdade ok. Não, tem que ver. Bom, Hoje é sábado. agora Senão, não rolar demais. conseguiram a explicação e a gente vai prosseguir aqui o nosso trabalho, principalmente que nós viemos aqui para falar da BNCC. Então eu vou movimentar, o professor já fez a leitura, vocês sabem que vocês podem interagir, mas eu peço que qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês queiram, durante o processo, né, dos slides, que vocês enviem via o chat, para a gente evitar o retorno dos áudios, tá? Por que eu coloquei essa tirinha lá? Fala da Alice querendo ir para algum lugar, mas ela não sabe para onde, então fica difícil.
Então, eu quis chamar a atenção de vocês para uma coisa. A gente precisa de um norte. E a educação precisa muito desse norte. E é isso que a BNCC vem propor pra gente. Um norte a ser seguido. Um rumo, né? E isso para todos. Quando eu falo para todos, é de Iapoca a Chuí do Brasil, tá? Se eu tiver muito rápida, vocês podem também mandar aí no chat que eu vou tentando ir mais devagar. Bom, esse é o momento de vocês, o momento do docente. Por que a educação pública brasileira vai tão mal? Né? E o que você acha da BNCC? Eu gostaria que uma escola se posicionasse com relação a essa fala aqui, essas perguntas. Que vocês dessem a sua opinião, que vocês falassem o que vocês acham. Qual que é a escola que quer se oferecer aí, ou eu vou precisar pegar a listinha aqui e pedir uma? Eu quero que vocês falem nesse momento. Posso contar com vocês? Douglas, só me fala qual respondeu aí, ok. Eu tenho algumas para sugerir, mas queria que partisse de vocês. Pode ser um professor, pode ser a coordenação, até mesmo o diretor que estiver aí acompanhando. Ok. Vamos dar a oportunidade para o CPM, então, que eles iam ler a tirinha, acabou sendo outra escola. Pode ser CPM 2. Vocês podem falar por que a educação brasileira vai tão mal? Bom dia. Bom dia. Com relação à escola Liberdade, se apresentando. Legal. O que nós achamos em relação ao BNCC é realmente uma pergunta que cabe a todos, né? Só que assim, o que a BNCC tem de trazer realmente de novo, além das competências e habilidades, e como ela realmente vai ser aplicada, porque essa é a dificuldade de todos nós, né? Com relação a como aplicá-la de forma que atenda realmente a necessidade de cada educando e também ao... Ok. Terminou a fala ou foi interrompida? Respondeu no chat. Bom, legal. Sim, tá terminando. Ok, a professora do Liberdade respondeu sobre o que ela achava da BNCC e ela acabou fazendo uma pergunta, né? Como que a gente vai aplicar a BNCC? Tá anotada aqui, ao longo da palestra você vai entender. Agora eu gostaria de alguém para responder a primeira. Por que a educação pública brasileira vai tão mal? E a gente tem vários índices aí, o PISA, né, as provas externas que vem alegando isso, principalmente no ensino médio. Tem alguma escola que quer falar? Posso indicar uma? Pode? Então vamos lá. Vamos lá, Dom Alano. Dom Alano tá na lista? Tá aí? Eles estão aí? Então, né? Sim. É bom que a gente vai testando os áudios e vocês percebem que vocês podem interagir. Dom Alano, tem alguém que pode responder? O que vocês acharem, que não tem certo nem errado. Eu quero saber por que a educação brasileira, na concepção de vocês, vai tão mal. Ih, tá silêncio. Posso chamar outra? Tem alguém que tá funcionando bem que quer? Ih. Que a educação brasileira vai tão mal? Chega bem dia. Cadê o microfone? Josué. Luzeni que tá respondendo? Não tô, eu não tô conseguindo. Tá, eu vou diminuir, mas é só essa primeira parte mesmo. Não tô conseguindo via chat. Se vocês tiverem dificuldade, vocês podem colocar lá no chat e o Douglas vai anotar, tá bom? Porque essa pergunta realmente é para vocês e ela é importante para nós. Porque eu preciso saber o que vocês acham que está prejudicando a escola aí devido a esses resultados. Vou continuar aqui, tá bom? Então eu trouxe dois filósofos. Honoré de Balzac, que é um francês, e Plutarco, bem antigo mesmo. Ele fala assim pra gente. Essa frase alguns de vocês já conhecem, porque já passaram pelo currículo da Drea, que já tiveram a oportunidade de estar com nós. E eu gosto muito das duas. Elas são pessoais pra mim.
Então a primeira fala assim: as leis são teias de aranha pelas quais as moscas grandes passam e as pequenas ficam presas. E é bem isso mesmo. Quem domina as leis, né, e sabe como executá-las, sabe como fazer executá-las, com certeza segue em frente, né, com menos dificuldade. Tá? Então é pra gente refletir. Eu tinha um professor meu que ele sempre falava que a nossa Bíblia é a LDB, né? Que a Bíblia da educação é a LDB. Será que todos nós conhecemos tudo que está ali? Né? O que diz respeito aos nossos direitos, aos nossos deveres, aos direitos dos alunos, aos deveres das famílias, né? Ao dever do governo. Será mesmo? Né? Então só deixo em termos de reflexão. E a outra que vem de Plutarco, ele fala assim: a mente não é uma vasilha para ser enchida, mas um fogo para ser acendido. Não adianta eu querer tornar o meu aluno um depósito de conteúdo. Eu preciso despertar nele a vontade de acender. Ok? Então é só a termo de reflexão. Pessoal, se tiver tendo algum problema com relação aos slides, vocês por favor falem no chat, tá? Vou continuar. Bom, a gente está aqui para falar da BNCC. Então eu fiz um resumo nesse slide, né, do que é a BNCC. A primeira coisa que a gente tem que pôr em mente é que a BNCC é uma política de Estado. O que é uma política de Estado? É uma política que vem embasada através das suas leis. E é um projeto fixo. Não é igual uma política de governo. Como que é uma política de governo? Só para diferenciar para vocês, o Pioneiro Mirim é uma política de governo. Foi uma ação pensada por um governo específico para resolver algum problema que ele tinha. Mas ela não prossegue. Ela tem início, meio e fim, dependendo da ação do próprio governo que está. Agora, uma de Estado, não. Ela inicia e não tem fim. Ela é sequencial. Como que foi a história da BNCC? Para chegar até a BNCC, passou-se pela Constituinte Federal de 1988, pela LDB de 1996, pelos PCNEMs em 1997, pelas Diretrizes Nacionais Curriculares em 2010 e pelo Plano Estadual, que tem vigência de 2014 e 2024. O que é a BNCC, né? É a primeira vez que o Brasil tem uma base que define o conjunto de aprendizagens essenciais, ou seja, o que o aluno tem direito a aprender, tá? Então é a primeira vez, por isso que eu disse que ela era o nosso norte. O mínimo comum está na base, e toda a escola, seja ela escola especial, seja ela PAI, seja ela quilombola, nós temos que fazer esse mínimo comum. E isso é uma política de Estado, não me importa se é partido A ou se partido B que está lá, ela deve ser executada, e vocês vão entender comigo agora, vamos lá? Bom, o que fala a Constituinte de 1988, tá? Então a gente tem que falar e mostrar onde tá. Então eu tô deixando aí o artigo 205 e o artigo 210 para vocês. O artigo 205 fala do que é direito, né, de todos, e dever, né, do Estado e da sociedade. Fala da qualificação para o trabalho e fala no seu artigo 210 dos conteúdos mínimos que deviam ser fixados, ou seja, a Constituinte Federal, ela faz menção a essa base, lá em 1988. Bom, tô acabando de receber aqui, ó, a educação brasileira vai mal devido à descontinuidade das políticas públicas educacionais. Realmente, né, políticas boas são deixadas de lado porque eu quero que o governo, né, quero que o meu nome esteja nessa política. Porém, essa aqui, vocês vão ver ao longo de eu contar essa história, que ela vem desde 1988, quando começou, né, a se pensar que eu precisava ter igualdade de conteúdos ou igualdade de aprendizagem do Iapoque ao Chuí do Brasil. Então, essa é uma política de Estado, ela vai vigorar. E aí vocês vão compreender comigo aqui. Então vamos lá. Então na Constituinte faz menção que isso é um direito, um dever de todos. Isso cabe não só para o Estado, mas para a família também. Então não é só o Estado que tem dever, a família também. Tá? Ela fala que eu preciso preparar esse cidadão para ser ativo e qualificar ele para o mundo do trabalho. Então a base vai vir pensando num cidadão ativo e qualificado para o mundo do trabalho. Por isso que tem gente já mencionando a questão tecnológica muito forte dentro da base, porque são as novas profissões.
E eu tenho o artigo 210 que fala que eu preciso fixar conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e o respeito aos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. Ou seja, lá em 1988 já faz menção aos conteúdos mínimos. E aí eu venho com a LDB. Eu tenho uma constituinte, mas não é fácil tirar uma lei do papel e fazer acontecer. Eu preciso de normativas. A LDB é uma normativa e ela diz respeito exclusivamente às instituições que trabalham com a educação, o meio do ensino. O interessante aqui, ó, no seu parágrafo 2º, é o mundo do trabalho e a prática social. Ou seja, o que tinha lá na Constituinte de 1988 retorna aqui numa normativa que é específica da educação. Então eu tenho essa normativa específica que vai normatizar o que eu posso ou não fazer dentro das instituições de educação. E lá no seu artigo 26, olha a base aqui de novo. Os currículos da educação infantil do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar. Eu vou chamar a atenção aqui para vocês. Nós temos a base, ela é comum, toda escola deve utilizar ela, mas currículo é coisa de escola. Eu preciso compreender o processo de se fazer um currículo, porque o que eu pego para fazer o currículo da minha escola? O que eu tenho de comum, o que eu tenho de fixado, que todo o Brasil deve ter o direito de ter, e transformo em atitudes, ações e processos dentro da escola. Ou seja, eu tenho que ter a base, meu PPP, né, que é o projeto político pedagógico, e o planejamento do professor alinhado ao que se é mínimo. Mas se a escola vai fazer a mais, como a escola vai fazer, isso é direito da escola e está garantido na LDB aqui. Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar? Se não tiver, por favor, no chat, tá? Então, eu só explanei aqui o que fala a LDB. Lá no seu inciso 4 do seu artigo 9, a LDB atribui, tá, à União, então, o governo federal deveria estabelecer em colaboração com os estados e o Distrito Federal e os municípios competências e diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e médio, que nortearão currículos e seus conteúdos mínimos. Eu chamo a atenção para esse artigo aqui, porque ele faz menção ao que é competências, diretrizes, e que isso deveria ser estabelecido de forma colaborativa, com participação de municípios, estados e o Distrito Federal. E foi dessa forma que aconteceu. Todos participaram, foi via web, alguns seminários, mas todos nós recebemos o direito e a oportunidade de participar. Né? Que pena que às vezes não foi tão bem divulgado, mas foi disponibilizado pelo governo federal todo esse processo. O que culminou agora no que a gente conhece aí, currículos e seus conteúdos mínimos. Currículo, eu torno a repetir, é coisa de escola. Conteúdos mínimos é coisa da base. Vamos lá. A primeira tentativa de se fazer um currículo foi os parâmetros curriculares nacionais. Os parâmetros curriculares nacionais foi uma fundação, Getúlio Vargas, junto com especialistas, pensadores da época, né, top de linha, educadores top de linha, que foram buscar em currículos nacionais e internacionais uma prévia do que seria um currículo legal. Então eles fizeram vários estudos e desses estudos surgiram o PCNEM. Mas por que o PCNEM não tem tanta força e não era de conhecimento e nem toda escola executou? Porque ele não era um documento com colaboratividade, tá? Ele não foi um documento divulgado à participação aberta, à análise do público. Ele foi um documento de especialistas, mas foi muito utilizado e divulgado pelo governo federal nas escolas. Eu creio que muitas de vocês receberam, eu mesmo, na época eu era estudante, eu li os parâmetros curriculares, tá? Então, a primeira tentativa acontece em 1997, de se criar um currículo para a escola. E aí, logo depois disso, vendo que era difícil essa questão de currículo, porque currículo é diverso, ele diz respeito muito ao que a escola tem de característica, vem as diretrizes. As diretrizes eram diretrizes, ou seja, nortes, para estimular a criação desses currículos na escola. Então, ela vai falar
dos objetivos do que eu quero para esse aluno. Tá? Então ela tentava sistematizar todo o sistema de educação, falando que tipo de aluno eu queria, qual era a formação básica que eu queria desse sujeito. Ela tem força de lei, então nós podemos sim, não devemos nunca descartar as diretrizes curriculares, que está bem aqui atrás de mim. Elas são os nossos nortes, e das diretrizes curriculares eu tenho as 10 competências da base, com uma diferença atual, que são as tecnologias. Né? Uma das minhas competências é específica para tecnologia, devido ao item que eu tenho lá na Constituinte Federal, que fala que eu preciso qualificar esse sujeito para o mundo do trabalho. E hoje a gente sabe que o mundo do trabalho é tecnológico, tanto é que nós estamos aqui trabalhando e usando dessa tecnologia. Então ficou bem claro, a minha primeira normativa depois da LDB era a diretriz, e ela é exclusivamente específica para eu pensar nesse currículo, para eu conduzir esse currículo na escola. Depois de tudo isso, vendo que não funcionava muito, que às vezes as escolas estavam sem norte, as instituições estavam sem norte, cada um indo para um lado, indo para o outro, vem os planos. Os planos é a tentativa de eu deixar essa educação com mais qualidade. A gente sabe que, né, nem tudo são flores. Esses planos, eles têm diretrizes, metas, estratégias, né, foi feito de forma coletiva, muitas pessoas participaram, tiveram a oportunidade de participar e de descrever essas estratégias. E uma das metas do plano era a criação de, né, começar a execução de uma base nacional comum. Tá? Que foi que aconteceu. Assim que o plano foi aprovado em 2014, eu já começo o processo de criação da base. E aí começam os seminários. Olha aqui, eu vou chamar a atenção para vocês aqui, ó, eu fiz um cronograma, peguei um cronograma, e eu tenho aqui, a partir de 2015, os primeiros seminários. Gente, mas de 2014 para 2015, como que eles já produziram um documento que tinha competências, habilidades e tudo mais? Lembra lá, da onde eles tiraram essa base? Das diretrizes curriculares e dos parâmetros, tá? Então era um documento que já existia e foi submetido a audiências públicas para que vocês pudessem acrescentar o que vocês, quanto especialistas das áreas de educação, ou até mesmo quanto o pai achava daquilo. E foram os seminários 2015, passando pelos comitês em 2016, e no final de 2017, se eu não me engano, dia 22, eu sei que foi no mês, não lembro a data certinha, mas no mês de dezembro, eu tenho a primeira base aprovada, que é do ensino fundamental. Tá? Em dezembro de 2017, eu tenho a base aprovada. E aqui, o que ela garante? Olha, se vocês vierem para esse lado aqui, ó, de verde, vocês vão ver um conjunto de orientações que deverá nortear, ó, o norte aqui que a Alice tinha, os currículos das escolas. Por que é tão importante eu compreender, eu ter conhecimento da base? Né? É um documento bem grandinho ali, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, 500 e poucas páginas. Mas eu preciso compreender qual é o meu norte, o que eu quero atingir com essa base. Olha lá, nortear os currículos das escolas, redes públicas e privadas de ensino de todo o Brasil. A base trará os conhecimentos essenciais, as competências e as aprendizagens pretendidas para as crianças, jovens em cada etapa da educação básica de todo o país. O que eu chamo a atenção? As competências, elas vêm já das diretrizes e dos parâmetros, com alguma acréscimo com relação às novas profissões, e elas são o nosso objetivo maior. Tudo que eu fizer a partir de agora, eu preciso estar pautado nas competências. E para que eu crie competência no meu aluno, eu preciso desenvolver algumas habilidades. E é isso que a base fez. Ela pegou as competências que são norteadas nas diretrizes e colocou várias habilidades ao longo de anos. Então, cada ano eu tenho uma sequência de habilidades, e aí eu torno a repetir a seriedade desse documento. Por quê? Porque o professor e a escola vai ter que cumprir em cada ano série aquela quantidade de habilidades. Aí vocês vão falar assim para mim: nossa, mas os alunos aprendem em ritmo diferente, nem todo mundo, né, vai conseguir. Sim, mas não, nós devemos tentar cumprir ao máximo o que está proposto ali na base, tá? Vou continuar aqui, ó. Competências gerais que os alunos devem desenvolver em todas as áreas. Então, as 4 áreas, os 4 componentes curriculares devem trabalhar diversas competências
diversas habilidades que vão culminar em 10 competências. Ou seja, todas as áreas de conhecimento trabalhando em prol de 10 competências comuns, tá? As competências específicas que são diárias, elas vêm derivadas das competências gerais, ó. Os respectivos componentes, os conteúdos que os alunos devem aprender e habilidades a desenvolver a cada etapa de educação básica, da educação infantil e ensino médio. Vou chamar a atenção aqui para vocês para a palavra conteúdo. A gente passa agora, a partir desse momento, não chama mais conteúdo, é objeto de conhecimento. Depois eu vou explicar por que trocou o termo. Mas a base do ensino fundamental, ela descreve os conteúdos mínimos ou os objetos de conhecimento mínimo que todo aluno tem direito de ter, ou seja, que toda instituição de ensino vai ter por obrigação legal de trabalhar. E isso diz respeito à regional, à Secretaria de Educação e a vocês, unidade escolar, tá ok? E aqui embaixo ela faz menção à progressão e sequenciamento dos conteúdos e habilidades. Uma coisa muito importante quando a gente pensar no planejamento é que a habilidade é de acordo com a maturação mental que eu tenho desse aluno. Então, tem certas habilidades que devem ser avaliadas de forma bem simplória. E o nosso, Cibele, posso estar falando alguma bobeira, mas depois a gente pode abrir um espaço para discutir isso, que o nosso maior erro na educação é que a gente ainda não sabe avaliar o aluno. Não entendemos amadurecimento do cérebro e aí cobramos coisa que o aluno ainda não está preparado para fazer, ok? Mas eu fiz aqui um contexto e um cronograma histórico de tudo que culminou na base. Bom, agora nós passamos por 2018 e 2019. O que aconteceu em 2018 aqui no estado do Tocantins e em todos os outros estados? O MEC, que é o responsável legal por fazer isso acontecer, né, deu suporte financeiro e técnico para o Estado para criar uma equipe que a gente chamou de equipe de redatores que foi lá escrever uma prévia de um currículo estadual, ou currículo do Tocantins. A gente passou, nós que somos da equipe de redatores, passamos pelo processo de pegar essa base, ler essa base, entender todo esse contexto histórico e pensar, poxa vida, como eu faço acontecer essa competência e essa habilidade dentro do meu componente. Ou seja, a gente escreveu um currículo, é claro que era um currículo muito mais abrangente, porque eu precisava pensar em todas as possibilidades que eu tenho, escola particular, escola, né, pública, municipal, escola que às vezes o professor não é da área, às vezes o professor é da área. E aí a gente passou por esse processo de construir um currículo grandão, né? Mas vocês têm que passar pelo processo de construir um currículo da escola. E o currículo da escola é chamado Projeto Político Pedagógico. Agora, em 2019, eu estou com a implementação dessa base. Logo vocês vão receber o documento curricular do Tocantins relacionado ao ensino fundamental, mas lembra, o mínimo de vocês é a base. Se vocês já iniciarem olhando para a base e começando a trabalhar em prol de desenvolver as habilidades em cada ano série, vocês estão anos-luz, muitos passos à frente. Por quê? Porque o currículo é da escola. Então, o currículo que o Tocantins fez, legalmente, não é uma coisa obrigatória. Vocês vão entender o que eu estou falando na hora que eu mostrar os próximos slides. Então, agora, em 2019, a gente começa a escrever um currículo grandão do ensino médio, que é do Tocantins. É uma prévia, é um treinamento, porque a base do ensino médio, ela tem algumas coisas diferentes da base do fundamental. Logo, a gente aprofunda mais nisso. Mas vai ser preciso professores passarem pelo mesmo processo que passou a gente em 2018. Então, agora em 2019, começa-se o processo de escrever esse currículo do Estado, do nível médio. Então, vamos lá. BNCC é competência e diretriz comum, tá? E elas trazem 10 competências que vão nortear das séries iniciais até o ensino médio. Isso é comum e obrigatório, a lei me obriga a cumprir isso aqui. Currículos são diversos, currículo é a forma que eu faço essa competência acontecer. São as minhas estratégias utilizadas para que a competência seja desenvolvida. Lembrando que essas 10 competências têm que ser fechadas quando o aluno sai do terceiro ano do ensino médio.
Então, ao terceiro ano do ensino médio, a lei garante para ele 10 competências. É só para fazer essa diferença para vocês. Aqui eu vou mostrar um pouquinho das 10 competências, mas não vou entrar em detalhes com vocês, porque Luzivalda vai apresentar e muito bem vocês vão entender e vão gostar das 10 competências. Eu particularmente acho elas muito boas. E vou mostrar aqui o que o redator fez. Então eu peguei uma habilidade, lembra que habilidades são pequenas ações dentro de um ano série, para que eu chegue a desenvolver no final da educação básica as 10 competências. Então aqui a gente pegou uma de matemática, só para lembrar minha amiga Samira, tá? Ó, resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades utilizando diferentes estratégias de cálculos exato ou aproximado, incluindo cálculo mental. Então, essa é a habilidade que eu tenho dentro do componente de exatas, tá? E lá pro terceiro aninho, ó, do ensino fundamental. A pergunta e o currículo vem aqui, ó, refletir. Que atividades podem ser planejadas para desenvolver a habilidade citada? Como essas atividades se articulam com pelo menos uma das 10 competências gerais? Então, currículo, a partir de agora, é o pegar a habilidade que está na base. O Tocantins não criou habilidade nova nenhuma, tá? A gente só ficou com o que já tinha na base. Teve estados que foram muito além criando habilidades, mas não foi o caso da gente aqui no estado do Tocantins. Nós pegamos a habilidade, pegamos as 10 competências, olhamos para as duas junto e pensamos, como eu faço para desenvolver isso no meu aluno? O interessante aqui desse planejamento é pensar que tudo que eu for propor para este aluno, eu preciso pensar que é ele no centro do processo, é ele executando. A gente, quanto professor, tem um péssimo hábito de achar que nós temos que fazer, e na verdade são eles que têm que executar. As habilidades foram pensadas para a execução do aluno e não do professor, mas a gente vai chegar lá. Vamos lá. Aqui, ó, eu tô colocando uma prévia do que vocês vão receber. Esse é o currículo, né? Eu chamo isso de planilha curricular, tá? Então, vocês, assim que o documento do estado, lembra o currículo grandão? Isso aqui, eu vou chamar a atenção aqui para vocês, orientações pedagógicas, né? A gente coloca isso como sugestão. Isso aqui é uma prévia do currículo. Isso aqui foi o que os redatores fizeram. Nós pensamos juntando a habilidade, os objetos de conhecimento. Se vocês lerem com mais calma lá nos componentes de vocês vão perceber que dentro da habilidade eu já tenho o objeto de conhecimento. Então foi esse o trabalho do redator. A gente pegou essa habilidade, olhou para as 10 competências que são comuns ao longo da educação básica e tentamos pensar como eu iria fazer isso em sala de aula. E o resultado foi essas orientações pedagógicas que acho que no documento oficial vai vir para vocês como sugestões pedagógicas. Isso aqui é uma das primeiras prévias que a gente tentou. A tentativa era pensar num currículo que fosse comum para todos, mas eu vou tornar a relembrar. O currículo é coisa de escola e o currículo de vocês é chamado Projeto Político Pedagógico. Lembrando que o currículo... O projeto político-pedagógico tem que estar alinhado com o planejamento do professor, tá? Sem descartar o mínimo comum, que é o que tem na base, que são as habilidades ao longo dos anos. Aí agora, depois de tudo isso que eu falei, por que é tão importante conhecer e dominar a base? Alguém gostaria de interagir comigo depois que eu falei um montão? Por que vocês acham que é importante? Vocês acham que é importante mesmo ou não? Ou isso não vai dar em nada? Depois de tudo que a gente explanou aqui, o que vocês acham? Pode responder via chat ou pode usar a palavra agora. Tá acompanhando aí, Douglas? Eles reclamaram se tá... Não, tá ótimo. Tá? E aí, alguém quer responder? Eles estão gostando, né? Eu já estou achando. Eles no grupo aqui, eles precisam mobilizar, motivar as pessoas a entender, a ler, estudar e saber.
Não Ó, tô... Escola Liberdade. Oxa, legal. Pode falar. Professora Olinda. Para mim, eu acho que é importante sim, aliás, para nós também, a gente tem que escolher da mesma forma, até porque a gente diz, né, ao usar essa base, eu acredito que é a melhor forma para desenvolver conhecimento apropriado para o aluno, no sentido que ele possa desenvolver as competências para o mundo social, né, para o mercado de trabalho. Na verdade, isso é a nossa Constituição. A nossa Constituição, ela foi criada para desenvolver para o trabalho, né? Principalmente em relação à educação. O que você quer? Né? Quando a gente parar para pensar na Constituição, a nossa Constituição deixa bem claro, ela frisa bem, que é desenvolver o cidadão para o trabalho, o que é diferente da Europa, por exemplo, que desenvolve o cidadão para o mundo global. Essa é a diferença. Então, para nós, atualmente, chegando a esse ponto, né, do século XXI, é repensar realmente esse cidadão. Por isso que ela é importante. Vai dar trabalho, é complicado para adaptar-nos a essa realidade, mas realmente nós estamos dando um passo para mudar essa concepção de educação brasileira, que era somente para o trabalho. Hoje, não. Ela repensa o ser total global. Legal, gostei, muito obrigado. Aqui o Raquel de Queiroz mandou aqui, o importante é o alinhamento que haverá em todo o país. Eu concordo com você, viu, Raquel de Queiroz? Mesmo porque quando a gente esteve nos planos, na elaboração dos planos, o questionamento era, todos os alunos têm direito de concorrer com pé de igualdade para entrar numa universidade. E a gente sabe que a universidade, ela trabalha, né, com conteúdos. Então, eu precisava estabelecer um mínimo comum que fosse direito de todos e que as instituições têm que cumprir para que esse aluno possa chegar lá e ter pé de igualdade em competição. A gente sabe que isso não é tão fácil assim, se você considerar o processo de aprendizagem, que é o que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. Bom, aqui eu estou passando para vocês a termo de informação, se vocês quiserem anotar, né, o número da resolução do Conselho de Educação do Estado, tá? Que aprovou o documento curricular do Tocantins do ensino fundamental. E logo, né, estaremos também levando ao Conselho o documento curricular do Tocantins do ensino médio. Então, tá aí os números para vocês. Tem questão aí? Então, aqui eu agradeço essa primeira parte. Se vocês tiverem alguma pergunta que foi feita e quiser fazer nesse momento sobre essa parte que é introdutória e histórica, eu estou aqui à disposição. Se não tiver pergunta, eu vou passar para o próximo slide. Slide da resolução. Slide da resolução. Aqui, pediram... Maria dos Reis. Maria dos Reis, tá anotando? É o 004 de 13 de fevereiro de 2019. Você explicou de pé que tá? Uhum. Senão eles vão ficar querendo achar. Essa aqui é a resolução e logo vai sair a publicação e vocês vão estar recebendo o documento curricular. Ou seja, se vocês quiserem utilizar o documento curricular, a escola está livre. Lembrando que a nossa lei pede o mínimo, ou seja, pede a base. O que vocês fizerem na escola a mais, né? Parabéns. Ou quiser seguir totalmente, né, de forma alinhada o currículo do Estado, ótimo, porque foi pensado e trabalhado para vocês e ele está, né, com tudo que tem na base mais um pouquinho. Pronto? Vou prosseguir aqui. Depois quando você tem mostrando. Aí eu volto para cá, né? Ok. Bom. Tem alguma pergunta sobre essa parte? Tem? Só um minutinho que os meninos aqui estão pegando as perguntas para mim. Colocar já outro slide? Pode, eu só vou tá ele aqui, depois você só me ajuda, só a pergunta. Bom, vou lá, chegou aqui a pergunta. Para conhecer as 10 competências comuns e a específica de cada área do conhecimento, para que toda unidade escolar execute os conteúdos mínimos para cada série, CPM1. Bom, eu orientaria vocês a entrar no próprio site do MEC,
tá? E lá no site do MEC, tanto eu tenho a base do fundamental, como eu tenho a base do ensino médio já lá, porque a base do ensino médio já foi aprovada, então a gente passa para a fase de escrever o currículo do estado, mas a base já está aprovada, tanto do fundamental quanto do MEC. Lá no site do MEC, você pode baixar, vou pegar aqui para mostrar para vocês. E essa aqui é do fundamental, ó, bem grandona. Você vai ter as 10 competências, vou até na página 9, olha, a minha tá toda rabiscada, então eu tenho as 10 competências aqui. E aí depois eu tenho várias instruções sobre a estrutura do próprio documento em si, e depois eu tenho os componentes, olha. Então eu vou ter em cada componente as específicas e as habilidades que eu preciso. Então, olha que legal, isso aqui é o mínimo comum que a escola vai ter que trabalhar a partir de agora. E que bom que a gente começa. Pessoal, é uma coisa que eu preciso ressaltar com vocês, é que a partir de 2019, ou seja, esse ano, todas as provas externas, tá? Vem pautada nisso aqui. Então, ANA, Brasil, né? Todas, inclusive a que o estado vai fazer, nosso norte, né, Alice? O norte é esse aqui. A gente sabe para onde a gente vai, né? E um documento que tem força de lei, porque ele foi colaborativo, tá? Essa aqui tá menorzinha, ela tem tudo que tem na outra. Essa é a do ensino médio, tá? Então, o ensino médio que quiser já começar o processo, mesmo porque vão ter que executar, a gente está em fase de escrever o currículo, vamos iniciar as reuniões agora, mas nós estamos em fase de escrever o currículo. Essa aqui é do ensino médio, também tem, né, as 10 competências que são comuns, que são a mesma que tem aqui, tá? Elas são comuns a todo o ensino, a educação básica, e eu tenho os componentes com as competências específicas. Eu vou chamar a atenção para uma diferença aqui, bem legal. Na do fundamental, eu tenho os conteúdos mínimos, ou os objetos de conhecimento mínimo. Na do médio eu não tenho. O professor vai ter que ler a habilidade e tirar de dentro da habilidade o conteúdo mínimo que ele precisa trabalhar. E aí eu peço que vocês façam já esse exercício, pegando o referencial que vocês têm do estado e trabalhando junto com a base, tá? Pra gente já começar esse processo, ok? Mais alguma pergunta? Tá, mas vocês já colocaram aqui, só um minuto, tem mais pergunta. O estado vai dar todo o suporte logístico, pedagógico para que esses objetivos sejam alcançados, tendo em vista que estamos vivendo uma falta de material em todos os níveis. Olha só, pessoal, tanto o estado quanto o MEC, eles têm que trabalhar para que isso aconteça. Lembra que eles são os órgãos norteadores desse processo. Com relação a recurso, é claro que não vai ser da forma que a gente imagina, né? Eu queria ter uma interação pessoal com vocês, queria poder ir de escola em escola, professor a professor, mas a gente sabe que para fazer isso, financeiramente não é viável. A gente também tem que ter a malícia que não conseguimos fazer e abraçar o mundo, né? Mesmo porque isso leva dinheiro, e a gente tem que investir os dinheiros nas estruturas. Eu vou chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Esse aqui é o Plano Estadual de Educação. Dentro do Plano Estadual, eu oriento vocês a conhecerem, tem várias metas que já começaram a ser executadas. Tem escola hoje que já está recebendo a educação conectada, que já está tendo acesso a muita coisa. Nós vamos tentar, né, e o estado está tentando fazer esse suporte de vocês via as webs, usando as tecnologias. Então, é interessante que a gente domine esse processo, que vocês possam interagir com a gente aqui do currículo, porque essa base diz todo respeito ao currículo, que a gente pode fazer essa troca, né? Vocês com pergunta, nós tentando levar essa orientação, quando necessário, quando possível, a gente vai até a escola, é um prazer imenso, tá? Eu queria conhecer cada rostinho, principalmente dos professores da minha área, eu sou da área de Ciências da Natureza, então nós temos aqui esse objetivo. Eu espero que ele cumpra. Tem já um recurso disponibilizado na conta, né, do estado, que já está para o estado para essas formações. Vão acontecer algumas presenciais, mas a grande maioria à distância,
nesse tipo de plataforma que vocês estão vendo aqui. E, se eu não me engano, eu posso estar falando alguma besteira, mas são 100 horas de curso para vocês, que são a formação continuada. O que o Estado e a União tem que garantir para você, professor? A formação continuada dentro do que propõe a base. E isso já vai começar a executar, vocês vão ver. Bom, vou para outra pergunta aqui. Os professores de língua portuguesa estão perguntando por que não tem redação na BNCC. Salmão do Amaral. A Luzivalda está aqui hoje, né? E aí ela está se preparando para falar com vocês. A questão aqui de não ter a redação é porque a gente tinha a concepção errada, porque a gente não seguia aqueles documentos que estão lá atrás. E nós fizemos o quê? Partimos o conhecimento em pedaços. E o conhecimento não é em pedaço, ele é completo. Tanto é que, se vocês observarem, depois quando vocês tiverem um tempinho, forem para a base, vocês vão ver que não tem mais disciplina, eu tenho componentes curriculares. E redação faz parte da área de linguagem. Não quer dizer que não vai ter mais essa disciplina, ela vai ser trabalhada, mas dentro do componente. Eu não sei se eu estou explicando direitinho, porque essa não é a minha área, mas Luzivalda, depois eu vou deixar essa perguntinha aqui para ela, e depois ela vai responder com todo carinho, tá? Vou deixar bem aqui do lado. Mais alguma pergunta ou eu posso ir pro próximo? Podemos ir pro próximo slide? Dá sim, eu vou terminar outro slide. 40 minutos? Tá. Então eu vou pro como será cobrado no SGE? O SGE esse ano continua da mesma forma. O que a gente tem que ter em mente? Qual que é o momento? O momento é de implantação. Então, o SGE continua da mesma forma. O ano que vem, provavelmente, ele sofra uma alteração e o professor vai preencher como ele sempre preencheu. O que eu peço de vocês é o hábito de agora pensar em competência mais habilidade. E pensar qual atividade eu faço em sala para desenvolver isso, mesmo porque esse vai ser o nosso futuro. Esse é o nosso futuro, já é o nosso futuro daqui para frente, tá? Eu vou pro próximo slide. Cadê o Lucas, gente? Lucas. Lucas. Vai ter uma final agora. Tá. Eu abri ele aqui, só põe ele para apresentar para mim. Perguntei se Todo mundo está visualizando o slide? Eu peço para que vocês respondam no chat, se tá ou não. Apresentar agora. Tá, vocês podem responder no chat. Eu vou entrar um pouquinho para falar de progressão de habilidade, para pensar um pouquinho em tudo que essa base traz nos fundamentos pedagógicos dela, do que é essa proposta de currículo mínimo, do que é essa proposta de competência, do que é essa proposta de habilidade. Lembrando que depois de mim vem Luzivalda, nós vamos ter um intervalo, vem Luzivalda e ela vai falar das competências, vocês vão gostar muito. Então vamos lá, eu vou passar o slide, se tiver algum problema vocês me falam, tá? Então vamos lá, minha primeira pergunta, eu gosto de perguntar, não gosto de ficar respondendo não. Como aprendemos? Vocês sabem como a gente aprende? Vocês já pararam para pensar como que é esse processo no meu corpo? Como eu aprendo? Qual é o órgão responsável pela minha aprendizagem? Né? Isso tudo diz respeito à nossa profissão. E é dessa forma que a base trabalhou. Ela trabalhou pautada em ciência, em estudos científicos que comprovam já como esses alunos aprendem. Então, vamos lá? Posso continuar? Tá vendo os slides? Vocês estão vendo, Douglas? Não. Tá, então vou continuar. Bom, é difícil esse trabalho que nós temos para fazer. Vocês são heróis, guerreiros. Tá? Tem perguntas aqui que eu vou responder depois, tá bom? Tá chegando aqui. Por quê? Porque quando eu penso a forma que eu, Cibele, ou que eu, ser humano, aprendo, eu tenho que considerar alguns pontos. São realidades diferentes, então eu tenho realidades sociais diferentes, percepção neural diferente, ou seja, os meus estímulos, a minha forma de ser criado, até mesmo o tipo de alimentação que eu recebi vai influenciar nessa minha aprendizagem e nos níveis sinápticos distintos, tá, pessoal? Então, aqui já se remete ao pessoal aí da área de ciências da natureza, da área de biologia, Os professores já vão entender o que eu estou falando aqui. A gente aprende, o órgão responsável pela nossa aprendizagem é o cérebro, tá?
tudo que eu pensar e fazer na escola, eu tenho que pensar em fazer, em ativar, né, esse sistema neural para que ele possa processar essa informação e criar uma rede de conexão. Então, a criança, desde o nascimento, lá no útero da mãe, ela já está aprendendo através da sensibilidade. Eu vou explicar isso mais pra frente. Então, olha aqui, as informações devem ser significantes. Eu fiz algumas perguntas. Será mesmo que os níveis de emoção podem influenciar nesse processo? Eu fiz essas perguntas por quê? Porque o meu cérebro tem a tendência de priorizar o que é importante para minha sobrevivência. Então, se alguma coisa não é importante para mim, não tem significado, a minha memória não vai ativar aquilo. Outra coisa interessantíssima é que se aquela informação que eu estou recebendo me causar um grande nível de estresse ou um grande nível de emoção, eu posso, e provavelmente vai ser assim, a ciência já prova isso, eu vou memorizar mais fácil. Não é isso que a gente fala, meu Deus, eu falo pro aluno, no ano que vem ele já não lembrou mais nada. Não é assim que a gente sente aí na escola. É bem assim que acontece, mas talvez a gente esteja pecando em dois fatores. Eu preciso trabalhar com as emoções também e tornar aquilo que eu tenho que, né, transmitir ou entregar para o aluno significante. E a gente vai trabalhar um pouquinho isso. Bom, vamos lá. A parte do corpo responsável pela aprendizagem, eu fiz essa pergunta aqui, né, para vocês e vou até responder. É o cérebro. E aí eu trouxe algumas informações para a gente entender como a BNCC trabalhou. A BNCC trabalhou pensando nas fases que o cérebro passa. Então, o cérebro da criança, ela vai ser sensorial. Eu não vou ficar lendo todos os slides, senão a gente vai ficar muito tempo aqui e meu tempo já está indo, tá, pessoal? Mas, ao início, a criança é sensorial. Se vocês forem para a base da educação infantil, que tem ali, que é de 0, né, acho que até 6 anos, 5 anos, todo o trabalho da educação infantil é sensorial. Eles vão trabalhar muito essa questão motora, essa questão de sensibilidade. Eles não conseguem fazer abstrações. Claro, pessoal, que tem exceções. Tem exceções para ambos, né, os casos, mas a normalidade, o padrão normal nosso de ser humano é que nesse momento e nessa fase o meu cérebro trabalhe muito essa questão sensora e motora, e é o que a educação infantil vai trabalhar lá. A partir já do 10º ano se inicia o desenvolvimento cortical, que permite o predomínio das funções simbólicas. Eu consigo transformar símbolos, né, em pensamentos abstratos. Aqui eu já consigo abstrair ideias. Olha só, ele fala do 10º ano. Lembrando que existem exceções, tá, pessoal? Então, a base do fundamental já começa a induzir, né, uma indução nas minhas habilidades, o pensamento abstrato. Ok? Eu começo a criar oportunidades para que o aluno desenvolva crie essa rede neural. Porque, na verdade, a gente cria essas conexões entre os neurônios. E aí eu começo a abstrair símbolos, né? E vou saindo das funções apenas motoras, né, e sensórias para as abstratas. A partir dos 14 anos, então aí, ó, para quem lidar com, né, o ensino médio, para quem está lidando com essa galerinha que está indo já para a adolescência, eu tenho uma maior associação entre a região pré-frontal e o sistema límbico. Quem sabe o que é o sistema límbico? Sistema límbico que trata das emoções. Então, com o jovem vai funcionar aquilo que você conseguir, né, causar nele emoções, sejam elas boas, sejam elas ruins, mas provavelmente o cérebro dele vai gravar aquilo que trazer nele emoção. Então, cada criança é única na sua forma de ser, de aprender, bem como de não aprender. Perguntamos-nos enquanto docente, por que alguns conseguem e outros não? Se a forma de ensinar é a mesma? Então, eu tirei isso aqui de uns livros que eu estava lendo aí, é Sampaio, né, 2010, página 33. É uma boa pergunta, né? Por quê que alguns conseguem e outros não? O que a gente tem que fazer, já que a nossa missão é o para todos, né? Educação com qualidade para todos, e agora eu tenho um mínimo que é comum, que todo mundo tem o direito de ter. Então, vamos lá, eu coloquei aqui só para chamar, conhecimento é poder. Então, a nossa, vamos dizer assim, o pulo do gato, né, Alice, vai ser conhecer como essa criança aprende, como esse cérebro se forma,
quais são as minhas ações que vão poder influenciar e estimular essa aprendizagem. Porque, na verdade, é estímulo que eu tenho que fazer para que ele comece a construir essa rede neural dele, que no caso o meu objetivo aqui é a aprendizagem, ou que seja a memorização de um conteúdo, tá? Então, a grande diferença de um cérebro de um recém-nascido, que é 400 gramas para um adulto de 1.300 gramas, é que um imenso número de interconexões, olha lá, eu preciso criar habilidades ou criar ações dentro do processo pedagógico que causem essa interconexão, se desenvolvendo ao longo da vida. Então, é nesse processo aqui, olha o que ela fala mais, à medida que o encéfalo é estimulado e resulta em uma rede complexa. Então, tudo que eu pensar agora, eu não penso em conteúdo, eu penso em como eu vou estimular para que esse cérebro, né, crie essa interconexão, tá bom? Aí eu tenho aí mencionado as referências para vocês, tá? Aqui eu trago outra referência, que é de Rocha. Aprender é criar associações eficazes de neurônios e desconectar aquelas células que se organizam para seguir uma má decisão. Ou seja, eu percebo que algumas coisas o meu aluno aprendeu quando ele consegue tomar, né, visualizar uma decisão e ver que aquela não é legal, que aquela não foi boa, né? E eu tô trazendo essa parte de neurociência para vocês porque a base trabalhou pensando nas habilidades dessa forma aqui, tá? Ó, complementa que aprender não é um processo localizado, mas envolve alterações das reações mantidas por neurônios distribuídos por várias áreas do cérebro. Então, eu preciso, aqui ele fala que eu preciso trabalhar todos os meus órgãos do sentido, tá? E nas diversas fases, sejam ela na educação infantil, seja ela no ensino médio, eu preciso trabalhar. Por quê? Porque o cérebro precisa ser estimulado. E como que eu estimulo o meu cérebro? Usando os sentidos, tá legal? Então, áudio, visual, o que vocês puderem fazer que acrescentar nesse conteúdo, nesse objeto de conhecimento que vocês trabalhar, que coloque esse aluno para sentir isso, né, para ser algo concreto dele, vai funcionar muito mais e vocês vão ver os resultados lá nas provas externas. Olha aqui, Teixeira, né? A aprendizagem leva a mudança morfológica no cérebro. Dessa forma, quanto maior a capacidade do cérebro em desenvolver essas mudanças, maior será a capacidade de aprendizagem do organismo. Ok, aqui dá uma dica interessantíssima. Cause desconforto. Por que eu fiz muitas questões? Porque muitas vezes a gente traz a resposta pronta para o aluno, né? E eu preciso instigá-lo, deixá-lo desconfortável para que o cérebro comece a entender esse processo. Então, quanto mais desconforto for uma situação de aprendizagem, quando o aluno quiser saber o porquê que aquilo acontece, provavelmente ele vai aprender e ele vai buscar a resposta. Isso aqui não sou eu que estou falando não, lá é o Teixeira. Agora vamos lá, vamos para as habilidades e para a base em si. Falei um pouquinho da parte teórica para que vocês soubessem o que foi colocado, o que a base, né, propôs aí. E eu estou trazendo aqui uma habilidade que está lá na base. Então aqui eu tenho um código alfanumérico, eu não vou entrar nisso porque a Valda vai explicar para vocês. E na habilidade eu tenho um verbo. Esse verbo vai pautar todo o planejamento do professor, inclusive a avaliação. Olha aqui, no caso, é identificar. Então, olha, esse aqui é da educação infantil, peguei um bem simplório. E vocês vão ver que aqui a base ela é bem pensada. Eu tenho o verbo, eu tenho o complemento do verbo, eu tenho os modificadores. Então, quando o professor aprender a ler as habilidades, para ele vai ser fácil. Aliás, vocês já fazem isso intuitivamente. Muitos professores que eu conheço já são mestres na arte de planejar uma boa aula, né? Agora a gente tem um norte que todo mundo vai ter que cumprir. Então, não tem mais essa de alguns, vão ter que ser todos. Mas o que eu chamo a atenção aqui é para a palavra identificar. O meu processo de aula, o meu plano de aula vai pensar em atividades que coloquem o aluno no centro do processo, que seja ele que faça e que ele possa, ao final desse processo, identificar. Vou dar um exemplo bem claro. Suponhamos que eu esteja com uma educação infantil. Que cor é essa e que cor é essa? Se o meu aluno, ao final da minha aula, conseguir falar que essa é laranja, acho que se não tiver daltonismo, tá dando para ver aqui, e que essa é azul, eu atingi meu objetivo. Tá? Eu atingi a minha fase naquela habilidade. Aqui eu trouxe uma atividade para vocês
e para quebrar alguns paradigmas. Então eu coloquei aqui, simulei, tá? Uma planilha organizadora curricular, bem parecida com o que logo vocês vão ter oficialmente. Coloquei uma habilidade fictícia que eu criei, então habilidades são coisas que foram criadas, pensadas no desenvolvimento para as competências, tá? E peguei uma competência já existência da base, que é a número 4. Qual que é a ideia aqui? Vocês vão entregar isso depois, olha, tem tarefa e nós vamos cobrar de escola. Todas elas que participaram depois vão ter que enviar um vídeo, tá? Fazendo isso aqui, vocês vão mostrar pra gente o que vocês criaram com essa planilha aqui. Eu coloquei aqui, ó, planejar, produzir e apresentar em colaboração com os colegas e com a ajuda da coordenação pedagógica, texto oral e audiovisual de documentos oficiais. Então eu criei uma habilidade e quero que ao final desse processo todo vocês produzam. Por que que eu pensei num vídeo? Vocês podem utilizar outras ferramentas. Lembrando que vocês vão ter que produzir pra gente de acordo com a competência número 4, que tá bem aqui. Vocês vão utilizar como objeto de conhecimento, aqui eu coloquei, né? O meu objeto de conhecimento eram os documentos oficiais. Eu coloquei o memorando 30 e 31. Vocês vão ter que estar de posse deles e promover, não sei, uma propaganda, um vídeo debate, alguma coisa que vocês façam junto com a coordenação e com os professores aí, já que hoje vocês estão em formação, e depois vocês vão enviar para a DE, porque esse documento tem que ser de conhecimento de todos, tá? E a minha missão era transferir isso para vocês. E como eu agora sou uma professora da base e sei que quem faz a ação é o aluno, vocês hoje são meu aluno, eu passei a bola para vocês. Então vocês vão ter que, ao final desse processo, enviar um vídeo, tá? Bem lá, não sei, falando sobre o memorando 30 e 31, da forma que vocês quiserem. Vocês estão livres para isso, desde que vocês comuniquem a informação. Porque eu escolhi a competência 4, que fala de comunicação e de diferentes linguagens para essa comunicação. Pessoal, só para ajudar vocês e para fechar aqui, esse é o meu último slide. Vocês não aguentam mais me ver, né? Tô falando demais. Eu trouxe a pirâmide da aprendizagem de William Gazer. Às vezes muitos de vocês já conhecem, mas ela fala da nossa capacidade de reter alguma coisa. Eu não gosto muito desse tipo de palestra que eu estou fazendo, porque vocês só estão escutando e muito pouco interagindo. E aí eu sei que de tudo que eu falei, apenas 20 ou 10% vai ser absorvido por vocês. E isso aqui é um estudo do como a gente aprende. Como o cérebro processa. Por que que eu pus para que vocês pudessem interagir com relação aos memorandos e depois me devolver? Porque eu quero chegar a esse ponto da pirâmide aqui. Eu quero que vocês compreendam exatamente o que tem o memorando, exatamente as orientações que foram para vocês. E a melhor forma para que vocês entendam isso é vocês fazendo e não eu falando para vocês. Então a base propõe isso, o aluno protagonista, o aluno no centro do processo, e todas as habilidades que são trabalhadas na base são para que o aluno desenvolva isso, tá? Eu fecho agora o slide, tá ok? Vou fechar agora o slide e vou responder as perguntas que chegaram aqui, para mim, são várias, e depois, antes do intervalo, Cleiseni vai falar com vocês. Então, vou aqui, ó, Santa Fé perguntou, por que a BNCC não tem uma área que trabalha educação inclusiva? Ok, lembra que currículo é coisa de escola. Provavelmente eu posso estar falando alguma bobeira, mas acho que não. Provavelmente, né, vai ter um pessoal trabalhando exclusivamente com isso aqui. Mas lembra, currículo é da escola. E se eu tenho esse aluno, e se eu tenho essa especialidade da escola, o meu currículo tem que ser pensado nisso. Lembra que nós trabalhamos o mínimo. Então, aquilo que está de mínimo lá é para o aluno da educação especial, é para o aluno quilombola, é para o aluno indígena, tá? Agora a escola tem que buscar estratégia de elaborar esse currículo, mas provavelmente vai ter uma prévia por especialistas feito para vocês, tá bom? Então essa aqui está respondida, não sei se eu satisfiz aí o que vocês queriam, mas vou para a próxima, tá? Haverá momentos de estudo da BNCC com o professor no formato que foi estudado os PCNs, liberdade. Bom, eu não sou da época do PCN, tô brincando, na época do PCN eu tava estudando magistério, tá?
Eu não sei quais eram os formatos, creio que fosse presencial, né? Isso aqui vai ser muito condução da regional. Então, conforme a gente se organizar aqui, eu pretendo organizar, pelo menos eu vou falar da minha área, eu pretendo organizar webs e sempre que possível eu gosto da interação, é legal a gente olhar para o outro, a gente interagir com o outro. Então eu quero sim ir para as escolas para a gente estudar especificamente o meu componente, porque essa parte que eu fiz aqui ela é uma parte geral. Tá? A Valda vai fazer as competências, é uma parte geral, diz respeito a todas as áreas. Porém, quando a gente vai para os componentes, tem algumas coisas que são específicas da área. Por exemplo, em ciências da natureza, eu trabalho letramento científico, que é um tanto diferente, talvez, da área de ciências humanas. Então, a gente vai tentar, né, quanto regional, com o apoio da SEDUC, fazer isso. Talvez não tão presencial como a gente queria, mas vamos tentar. Não sei se eu respondi essa, mas está aqui. Vou lá. Como será cobrado os registros no SGE? Será seguido o protocolo do Estado ou da BNCC? Bom, nós estamos na fase de implementação. Nesse momento, cobranças são mínimas. Por quê? Porque vocês precisam atualizar esse processo, precisam entender esse processo. Então, a gente está também aprendendo com vocês. Provavelmente vai ter um momento de ser cobrado isso no SGE, mas não é esse momento agora. Eu creio que a partir de 2020, né, eu tenho uma cobrança para saber se isso está acontecendo ou não na escola. Gente, mas eu vou ser bem sincera, papel aceita tudo. A prática que não dá mais. Então eu posso fazer o melhor planejamento, escrever ele, desenhar com competência, com habilidade e de repente não executar. É isso que a gente precisa mudar, mesmo porque se a gente pensar quanto profissional, quando eu nego isso para o meu aluno, eu tiro o direito dele de talvez realizar um sonho, né? E eu sou prova viva disso, que a educação muda a vida das pessoas. Então vai ter sim cobrança, mas não é nesse momento agora, tá? Vou tentar outra pergunta aqui, ó, mais uma, legal, amei as perguntas de vocês. O Estado vai dar todo o suporte, essa acho que eu já respondi, logístico, pedagógico, para que esses objetivos sejam alcançados. Então essa daqui, o Estado vai dar, mas talvez não seja o tão presencial que a gente queira, mas vai ter o suporte. E o MEC também está treinando, eu recebi um treinamento, Luzivalda recebeu um treinamento, outras pessoas dentro da secretaria também receberam um treinamento para repassar isso para vocês. Tá? Então, essa logística já está acontecendo. Como trabalhar as competências curriculares, sendo que os nossos livros didáticos não estão em consonância com a referência teórica? Uma coisa que eu quis ressaltar lá com aquele slide era a questão dos conteúdos. Pessoal, a prioridade da base não são os conteúdos. Os conteúdos são um meio de chegar a competências, na verdade em habilidades, depois em competências. Então, às vezes eu pego qualquer outro conteúdo e transformo naquela habilidade, naquela competência que eu quero. Então, este ano, os livros didáticos do Fundamental não estão de acordo com a base, mas vocês vão escolher, vocês vão ver que no final do ano vai chegar aí os livros para vocês, e eles todos vão estar de acordo com a base, do ensino médio também. Tem muito material bom em vários sites, tem muitos sites oferecendo gratuitamente curso. Por quê? Por que que isso está acontecendo? Porque tem tanta gente interessado na base. Isso é quando a gente pensou nos planos nacionais, foi formado uma equipe de pessoas, né, voluntariamente, que chama Todos pela Educação. Então eu tenho fundações envolvidas, bancos de muito poder, que estão trazendo formação para gestão, monitoramento, todos eles para quê? Para que a situação educacional do Brasil realmente mude. Né? Nós somos um país que temos muitos recursos naturais, mas não dominamos, né, as tecnologias, os meios, estamos perdendo muito. Então tem muita gente interessada, produzindo esse material para vocês. Inclusive nós aqui do currículo estamos pensando, imaginando que tipo, um caderno do professor, um caderno do aluno, o que a gente pode fazer? É claro, lembrando todos para vocês que nós estamos num momento de implementação, então as coisas estão ocorrendo, nós somos, né, a fase de transição, então é um pouquinho de paciência. O que vocês tentarem fazer já é muito ganho, eu agradeço cada um de vocês, nós agradecemos, a educação agradece, os meninos também, se vocês começarem, né, a dar um pouquinho nesse processo, mas lembra, é fase de implementação. Agora, a partir de 2020, a conversa muda, né? Inclusive, vamos receber cobrança assim. Mas vamos lá, vamos para outra pergunta.
O receio é cometer erros do passado, sintetizando um currículo isolado, fragmentado. Realmente, isso aconteceu no passado, agora não vai dar mais. Como eu disse, foi tudo bem pensado e elaborado. Esse momento é de implementação, para que eu possa sentir o processo, para que eu possa receber essa formação. Essas formações vão acontecer, vocês vão, né, ter acesso a vários cursos em plataforma. São 100 horas para esse ano, para esses professores. Eu espero que muitos de vocês tenham a oportunidade de estar inscrito nesse curso e de participar desse curso, tá? Para que isso realmente não aconteça. Se a gente colocar na cabeça que o mínimo comum está na base, que esse mínimo comum eu preciso desenvolver em todas as escolas, já vai ser um ganho. Porque o meu vestibular, né, o meu Enem está pautado nesse mínimo comum, as minhas provas externas estarão pautadas nesse mínimo comum, tudo vai melhorar. Lembrando que eu preciso ter a malícia de como isso acontece na escola, de como isso acontece na cabeça do aluno. Não adianta eu pegar o que está lá, né, objeto de conhecimento, e continuar sempre usando aulas tradicionais. Eu não estou dizendo que a aula tradicional não funciona. Tem momentos que ela funciona sim, mas eu preciso diversificar, porque como eu falei lá, o meu cérebro precisa ser estimulado para que essa aprendizagem aconteça de forma bem efetiva, tá? Então é isso que a base traz, é isso que a base propõe, essa nova forma de trabalhar com esse aluno no centro do processo. Pessoal, agradeço, né? Espero que eu tenha sanado algumas dúvidas. A minha parte está fechando aqui, mas Cleisiane vai falar com vocês. E se vocês tiverem ainda pergunta, pode fazer. Nós adoramos responder pergunta. Eu vou sair e vou deixar a Cleisiane entrar. Tchau, gente. Gente, eu estou encantada. Nós vamos parar agora para um intervalo. Vocês, com certeza, aí na escola, os diretores organizaram um lanche para vocês, né, diretores? E dar uma descansadinha, porque a Cibele falou muito e a gente sabe que a informação, ela é bem complexa. Nós sabemos que a BNCC, às vezes, esse tipo de informações, ela é cansativa. Muitas vezes a gente fica meio sem compreender, mas é necessário que todos nós, né, que a gente estuda, que a gente lê, que a gente participa, que todo mundo precisa conhecer. E isso vai melhorar e muito a educação. Nós vamos parar para o intervalo e logo depois vem a Luzivalda, tá? Então, bom lanche para vocês. Levantam, esticam os corpos e depois 10 e 10 a gente retorna, ok?